Olá, espero que você esteja bem, em segurança, e muito obrigado por estar assistindo mais esta mensagem. Eu espero também que Deus fale ao seu coração e que Ele traga motivação para a sua vida através desta mensagem. O texto bíblico de hoje, que eu quero ler, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, e eu vou ler dos versículos 17 a 19. E o texto diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Vamos orar pedindo orientação de Deus? Senhor, fala conosco através da meditação da Tua palavra e, de acordo com a necessidade do nosso coração, essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Rodando de carro esses últimos dias pelas ruas aqui da cidade e em volta da minha casa, eu comecei a reparar na quantidade de estabelecimentos comerciais que estão com as portas fechadas. Muitos deles por causa das restrições da pandemia. Restaurantes não estão mais abertos, cinemas e outros estabelecimentos comerciais, por exemplo. Após meses de pandemia, vários desses estabelecimentos já nem têm mais placas com os nomes e parece que fecharam de vez. É muito triste ver isso e saber que muita gente perdeu o emprego. Só na Booking, uma empresa que você faz reservas de hotéis aqui de Toronto, ela fechou o escritório dela na cidade e 500 funcionários foram demitidos por conta da pandemia. Essa é uma realidade no Brasil também, nos países da Europa, em todos os lugares do mundo. Pessoas têm perdido seus empregos, empresas estão fechando. Além das preocupações que nós temos que ter com a saúde, de não contrairmos esse vírus, muitas pessoas estão vivendo com essa preocupação de perderem os seus empregos. Vivemos uma crise econômica que vem junto com os problemas de saúde. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa descansar e confiar no cuidado de Deus. Às vezes corremos o risco de esquecer que é Deus quem cuida de nós. Principalmente quando estamos prosperando na vida, economicamente, nós temos a tendência de acreditar que estamos no controle de tudo e das nossas próprias vidas. Mas aí algo inesperado como uma pandemia nos faz ter um choque de realidade e perceber que dependemos da providência e do cuidado de Deus em todo o tempo. Por isso eu gostaria de refletir um pouco com vocês hoje sobre o cuidado de Deus e o perigo que é confiarmos na instabilidade das riquezas materiais. Essa carta de Paulo a Timóteo, que nós lemos um trecho dela, é uma das chamadas cartas pastorais. As cartas pastorais tratam de deveres dos pastores do povo de Deus e dos líderes das igrejas. As cartas pastorais de Paulo incluem também a segunda carta a Timóteo e a carta de Tito a Tito. Timóteo, ele era um jovem discípulo e um colaborador do trabalho de Paulo. Ele era um auxiliar, uma pessoa querida de Paulo no trabalho da igreja. A mãe de Timóteo era uma judia que havia aceitado a fé cristã e o pai dele era grego. E nesta carta, Paulo escreve a Timóteo, que era o pastor daquela comunidade de Éfeso, e ele alerta, ele exorta, ele previne Timóteo contra as falsas doutrinas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos naquela época. Ele adverte Timóteo a tomar cuidado com os falsos mestres, que andavam dizendo que era proibido comer certos tipos de alimento e que casamento era errado. Essas proibições se baseavam na ideia de que o mundo material era mau e de que a salvação se alcança por meio de certas verdades secretas que somente poucas pessoas poderiam aprender. Então Paulo, que era cuidadoso com os seus discípulos, escreve essa carta para ajudar Timóteo no cuidado da igreja.
Nesta primeira carta, Paulo também ensina os dirigentes da igreja a maneira de fazerem o seu trabalho. E ao próprio Timóteo, Paulo dá um conselho que serve para todos nós, seguidores de Jesus, nos dias de hoje. Ele diz, capítulo 6, versículo 11 e 12, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Apesar de ser um jovem pastor, Timóteo tinha nos ombros a responsabilidade de cuidar da igreja, que vivia um momento muito delicado e muito conturbado. Entre os problemas que Timóteo enfrentava, havia a necessidade de exortar os mais ricos da igreja, pessoas que, apesar de frequentarem a igreja de Éfeso, eles tinham Timóteo como pastor, mas apesar de frequentar a igreja, serem cristãos, eles demonstravam colocar a sua confiança naquilo que possuíam, nos seus bens materiais, e não em Deus, não na providência de Deus. A missão de Timóteo era ensinar a igreja que Deus é quem cuida deles. Deus é o provedor do seu povo, inclusive das riquezas que eles possuem. Deus é quem dá a força para o trabalho, Deus é quem supre as necessidades do seu povo, e é em Deus que eles deveriam confiar e não em suas próprias riquezas. Por isso Paulo diz a Timóteo nesse trecho, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É incrível notarmos como as riquezas materiais, elas têm um potencial enorme para nos afastar de Deus, para afastar o ser humano do relacionamento com Deus. E não é à toa que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que sobre oração ou até mesmo sobre a fé. A Bíblia fala sobre dinheiro em 2.350 versículos. Sobre oração, existem aproximadamente 500 versículos. E sobre a fé, existem menos de 500 versículos. Sabe por que Deus fala tanto sobre dinheiro na Bíblia? Porque Deus conhece o coração humano e sabe da inclinação que o coração humano tem de amar mais ao dinheiro do que o próprio Deus. A riqueza material, ela é instável, mas gera no ser humano um falso sentimento de autossuficiência e, consequentemente, de orgulho. E o orgulho impede o ser humano de se ver, de se enxergar no seu devido lugar diante de Deus. O orgulho leva o ser humano a se sobrepor aos outros seres humanos, principalmente os menos favorecidos. O orgulho e a confiança nas riquezas leva os homens e as mulheres a se enxergarem melhores e mais nobres do que os seus semelhantes e os impedem de serem humildes de coração. Mas quando lemos um texto como esse, logo pensamos que essa exortação de Paulo não se aplica a nós, afinal de contas, quem de nós é rico? Ou será que somos ricos e não sabemos? Se você tem onde morar, se você tem um transporte próprio e para se locomover de um lugar para o outro, se você pode fazer 3 refeições por dia, se você e sua família podem estudar, se vocês podem de vez em quando comer num restaurante, fazer uma viagem, saiba que você faz parte de uma minoria, um grupo que é extremamente abençoado, porque no mundo que nós vivemos, a maioria vive debaixo da linha de pobreza. É claro que nessa minoria da qual fazemos parte, existe um grupo extremamente rico e nós estamos longe deles. Mas é interessante perceber que o apego ao dinheiro não é um problema apenas de quem já o tem, mas de toda a humanidade. Por isso, essa exortação de Paulo, ela serve para nós. Essa exortação de Paulo de que não devemos ser orgulhosos, nem depositar a nossa esperança na instabilidade das riquezas, deve servir para abrir os nossos olhos para a realidade de que toda a riqueza material é instável. Precisamos entender
que Deus é o nosso grande provedor. O dinheiro e as riquezas não são garantias de felicidade. Eu sempre lembro dessa história que marcou muito a minha vida quando eu era bem jovem e eu fiquei sabendo dela. Em 19 de novembro de 1988, com apenas 37 anos de vida e com uma filha pequena, morreu na Argentina a milionária Cristina Onassis. Ela era a única filha do bilionário grego Aristóteles Onassis. Cristina já havia tido 4 casamentos que acabaram em divórcio. Apesar de toda a riqueza, sua vida era marcada pela tristeza. Ela foi encontrada por sua empregada morta dentro da banheira por causa de uma overdose. Naquela época, ela tinha um patrimônio de 250 milhões de dólares. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é que 10 minutos antes dela ser colocada numa mesa fria de mármore do necrotério para a autópsia, havia estado na mesma mesa um homem indigente que havia morrido na rua sem nada. E nesta hora, 250 milhões de dólares não fizeram a mínima diferença na vida da Cristina ou na vida daquele pobre indigente. Ambos estavam mortos. Ambos estiveram na mesma mesa fria de mármore no final de suas vidas. Apesar de essa ser a triste realidade, muita gente acredita que o dinheiro e a riqueza são sinônimos de segurança e de felicidade. E por isso empenham o melhor de suas habilidades, energia, força, na busca da construção de um patrimônio, na expectativa de que esse patrimônio seja a segurança da vida deles. E aqueles que conseguem acumular suficiente para desfrutar das benesses da vida, acabam por se tornar orgulhosos, apegados àquilo que conquistaram e possuem. E de alguma forma acreditam que não precisam de Deus para nada, ou que Deus não tem nada a ver com isso, ou pior, acreditam que o papel de Deus é simplesmente abençoá-las na busca de seus sonhos pessoais. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo, sempre, e que você precisa fazer para você, é essa: onde você deposita a sua confiança? Em Deus ou em suas próprias riquezas, conquistas? No texto bíblico que lemos, Paulo aponta para atitudes corretas daqueles que confiam em Deus. Vejamos novamente o que ele diz aos membros da igreja de Éfeso através da carta que ele manda a Timóteo. Ele diz que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, os que confiam no Senhor devem demonstrar essa confiança da seguinte maneira. Paulo elenca aqui 3 atitudes que revelam que realmente confiamos em Deus. A primeira delas é praticando o bem. Os que confiam no Senhor devem demonstrar essa confiança em Deus praticando o bem. Ele diz que praticam o bem e sejam ricos de boas obras. Quem confia em Deus sabe que, assim como é abençoado e cuidado pelo Senhor, deve abençoar e cuidar daqueles que precisam, pois Deus usa os seus servos para cuidar de quem precisa. Paulo ainda diz que nós demonstramos a nossa confiança em Deus quando nós somos generosos. Quando somos generosos, demonstramos que confiamos em Deus. Paulo continua dizendo, generosos em dar e prontos a repartir. Certa vez alguém me perguntou a um amigo meu, se Deus é bom, por que tem tanta gente pobre passando necessidade neste mundo? Esse amigo meu, de forma simples, respondeu assim, Deus já providenciou todos os recursos necessários para acabar com a miséria e a fome do mundo. O problema é que esses recursos estão parados nas contas bancárias, nas carteiras de pessoas que se importam mais consigo mesmas
do que com o próximo, e ficam colocando a culpa em Deus por aquilo que poderiam fazer. Essa é uma grande verdade. Quem confia em Deus, que Deus é o provedor, não tem dificuldades em repartir o que tem, em estender a mão e ajudar o próximo. Mas quem confia no dinheiro, quem é apegado ao dinheiro, aos bens materiais, geralmente dá tchau de mão fechada. Essa é a verdade. E por fim, nós demonstramos que confiamos em Deus acumulando tesouros eternos. Paulo conclui essa exortação dizendo: acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando confiamos em Deus e vivemos debaixo de sua graça, investimos nossa vida naquilo que é eterno. Pensando nisso, eu sempre lembro da fala de um pastor, quando eu era adolescente, que dizia assim: vocês jamais viram um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre. Viram? Pois então, invistam suas vidas naquilo que vocês poderão usufruir e levar para a eternidade. Com isso, ele queria dizer que devemos investir em nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, certos de que, desta forma, estaremos acumulando tesouros no céu. E como o próprio Jesus disse certa vez aos seus discípulos, os tesouros no céu não são corroídos pela ferrugem ou pela traça, e nem roubados pelos ladrões. Como podemos acumular tesouros nos céus? Praticando o bem e sendo generosos, pois essas são as marcas daqueles que não estão apegados às riquezas materiais, mas a Deus. Essas são as atitudes práticas daqueles que confiam na providência de Deus. Que Deus te ajude a confiar nele. Que Deus te estimule a acumular tesouros nos céus, através da generosidade, através da prática do bem e, acima de tudo, através da confiança na providência de Deus. Uma boa semana, no nome de Jesus. Amém.